Salve, salve, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula do aprofundamento curricular, hashtag se liga na mídia. Eu sou o professor Mauro Farias, um homem negro de 1,76 m, cabelo curto, barba um pouco crescida. Estou usando uma camiseta cinza com uma estampa aí de caveira entre flores, sentado numa poltrona amarela, numa banqueta amarela, né? E a minha calça é preta, que tá visual aqui, tá? E estou atrás de uma bancada de pedra preta também, falando com vocês. Meu sinal de Libras é esse aqui, ó, um Mzinho próximo da bochecha. Comigo agora a Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Daqui a pouco a Elisângela estará conosco também, revezando aí nessa nossa interlocução através da linguagem brasileira de sinais, tá certo? Olha só, gente, para nossa aula de hoje, a gente está terminando a atividade 4, né? Estamos na penúltima aula da atividade 4 para a nossa aula de hoje. Vamos pôr na tela para eles, Gui? Olha só, atividade 4, revisitando as etapas, parte 1, tá? Então tá todas as informações aí, ó, aprofundamento, hashtag seguir na mídia, unidade curricular muito além das palavras, componente curricular, que é esse que eu trabalho com vocês, crítica e literatura em ação, e a gente fala sobre adaptações de obras literárias e como criticar, como analisar essas adaptações, né? Então a nossa aula de hoje a gente vai revisitar as etapas e é a primeira parte. O que seria revisitar as etapas? A gente vai repassar aí o conteúdo de algumas aulas para o estudante entender como é que ele chegou até aqui. E qual que é o produto final? O produto final é a criação da nossa videoresenha. É a videoresenha que está atrelada à criação da filmoteca. Então, ó, só para lembrar, eu, professor Mauro Farias, aqui no Crítica e Literatura em Ação, professor Mauro Marcel, do Clube de Estudos de Representações Culturais. No Clube de Estudos de Representações Culturais, que é o componente do professor Mauro Marcel, o objetivo final é criar uma filmoteca, que é a coleção de filmes que serão aí indicadas para que os estudantes assistam, né, a comunidade escolar assista. Muito bem. Se tem a filmoteca criada, é preciso ter também sobre esses filmes as suas resenhas. E a ideia do nosso componente é criar as videoresenhas. Em aulas anteriores, eu trouxe aqui a videoresenhista Lívia Piccolo, né, da Antofágica, do canal Antofágica. E ela faz o quê? O trabalho dela é fazer as videoresenhas de obras literárias. Só que em dado momento ela falou sobre uma adaptação de uma obra literária, O Coração das Trevas, se eu não me engano, que foi adaptado e criou o filme Apocalipse Now. Aí eu trouxe a Lívia aqui, ela falou com a gente sobre o trabalho dela, como é que funciona essa questão da gravação das videoresenhas, como é que funciona toda essa questão da criar, né, o cenário, a forma como ela montava os vídeos, as gravações, tudo, porque eram subsídios que a gente queria deixar para vocês terminarem a atividade da criação da videoresenha de vocês, tá certo? E nessa trajetória da atividade 4 a gente fez muita coisa. Vamos passar pelo objetivo da aula? Objetivos da nossa aula é realizar a escrita dos argumentos ou do argumento, né, o gênero textual argumento, que é o pré-roteiro, e revisá-los para iniciar a escrita dos roteiros de gravação. Valorizar o compartilhamento dos textos com o objetivo de desenvolver formas de avaliação. Então, as duas coisas. A primeira é a gente iniciar aqui fazendo um passo a passo de como funciona a escrita do argumento, que é esse gênero textual que a gente chama de pré-roteiro na gravação. Então, vamos repassar aqui. Tivemos aulas maravilhosas aí na semana passada com o roteirista Ian Rodrigues. Ele falou sobre o argumento, falou sobre o roteiro. Então, a gente vai fazer essa aula aqui detalhando aí como funciona o argumento, revisitando essas etapas. E na próxima aula, vocês vão ter também uma revisitação, né, do que é o roteiro de gravação. Tá bom? Nessa aula hoje, revisitando as etapas, como o próprio título da aula fala, e escrevendo o argumento. A gente não vai escrever o argumento, a gente vai trazer aqui ideias, a gente vai trazer propostas, vai trazer possibilidades, vai relembrar as coisas que a gente falou nas aulas anteriores sobre esse gênero textual. Tá bom? Tudo isso aí, porque é o protagonismo de vocês, é vocês que vão determinar aí o trabalho propriamente dito. Vamos revisitar as etapas? Vamos lá, põe na tela. Olha só, gente, atividade 4, a ideia
da nossa atividade é escrever o roteiro de gravação da vídeo resenha. Então, revisitando as etapas é porque a gente precisa escrever o roteiro. Por quê? Porque nós não vamos gravar a vídeo resenha. A vídeo resenha será gravada por vocês, né? Então, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o roteiro de gravação. A gente vai tentar, pegar as etapas para chegar ao roteiro de gravação. Então, hoje para no argumento, na próxima aula o roteiro. Na aula 1, a gente retomou o que era vídeo resenha, né? Então tivemos todos os detalhes sobre como funciona esse gênero, né? A definição dele, como é que ele se aplica aí nas redes sociais, né? Nos suportes em que são veiculados, como o YouTube, os blogs e tal. E falando que o vídeo resenha nada mais é do que o texto resenha, só que gravado, né? Então a resenha que você escreve, né? Que é aquele texto que... Lembrando para vocês agora que não é um resumo, tá? Porque as pessoas às vezes confundem a resenha com o resumo, e a resenha não é um resumo. O resumo é uma síntese do texto, né, da obra. A resenha não, a resenha ela é um texto que se propõe analisar uma obra, que se propõe criticar, criar juízo de valor sobre uma obra. Então não é um resumo. É que muitas vezes o estudante vai procurar na internet sobre determinada obra, filme ou obra literária e encontra as resenhas, e as resenhas acabam funcionando como subsídio de informação, porque acaba retomando trechos da obra, né? E aí, por esses trechos, com as análises do resenhista, o estudante acaba conhecendo a obra. Então ele trata aquilo como se fosse um resumo, mas não é. O resumo da obra, ele é sintetizar. Então, se a obra ela tem, por exemplo, 200 páginas, tem diversas etapas e falas, e aí a pessoa vai lá e enxuga, né? Ela traz somente aquilo que é realmente necessário para você entender a obra e tira todo o resto que são acessórios. Isso é resumir. Tá? Mas no resumo, o resumidor, né, o autor do texto do resumo, ele não pode trazer nenhum tipo de informação extra, ele não pode trazer nenhum tipo de informação nova, ele não pode criar juízo de valor sobre a obra no resumo. Já na resenha, sim. A resenha já tem esse propósito. A resenha é analisar uma obra, seja uma obra literária, seja uma obra do audiovisual, e a partir disso criar juízo de valor, criticar. Agora, o criticar, ele tem muito da subjetividade, normal, né? Você é um resenhista, você apreciou aquela obra, você tem o seu ponto de vista a respeito dela, mas a resenha não pode se limitar a isso, aliás, ela não pode ser só isso. Em alguns momentos aparece da sua subjetividade, mas um bom resenhista é aquele que, embora a análise seja subjetiva, ela vem pautada por critérios. Então, pode ser que eu, como resenhista, conhecendo os critérios de análise de uma obra, tenha a minha análise no final diferente de um outro resenhista que pauta pelos mesmos critérios. Porque aí sim entra a subjetividade. Eu posso usar um critério e, através dele, criar uma avaliação e o outro ter uma outra posição usando o mesmo critério, que é o que a gente usa nos debates também, né? Existem as formas de se fundamentar, os argumentos, mas as pessoas podem, com o mesmo argumento, defender ou criticar alguma coisa. E aí vai gerar o debate. Então, olha que importante, a resenha ela vai ter muito de subjetividade do seu ponto de vista, mas é importante que você paute por critérios. E é isso que a gente vem tratando nessas atividades. Nas atividades da unidade curricular 2, que é estabelecer para vocês conhecimento dos critérios que existem para se analisar uma obra literária e a adaptação dessa obra literária para o campo do audiovisual. Lembrando as diferenças de linguagens, de propostas, que não é o cinema, ou a série, o audiovisual não é uma leitura da obra literária, ela traz a essência, ela traz a informação principal, mas é uma nova escrita, né? É uma nova leitura de uma obra. Bom, na aula 2, a gente já trouxe um pouquinho do gênero textual, que é tratado como a porta de entrada para a leitura, para a apreciação de uma obra, que é a sinopse. Note que a sinopse ela é um texto que antecipa, né, o conteúdo, porque é preciso que as pessoas que se deparam com aquele conteúdo de forma física ou através no mundo virtual, elas saibam
do que se trata. Porque, por exemplo, você chega num Netflix da vida, você olha lá o texto, o título, né, da obra, tá lá, Noites Escuras, né? Aí você fala, o que será que é Noites Escuras, né? Pode ser muitas coisas, né? Então, é preciso que você tenha ali uma antecipação, um texto, um resuminho, alguma coisa. Olha que eu usei a palavra resumo aqui e eu vou me corrigir agora, não é um resuminho. É um texto que se parece com um resumo, mas na verdade não é um resumo. Por quê? Porque ele não pode resumir a obra toda. Ele vai ter que trazer somente algumas partes para pescar, para poder aguçar a vontade de quem está lendo aquele texto em apreciar a obra, em adentrar a obra, né? Ler o livro ou assistir a um filme. Então, a sinopse ela vai antecipar algumas coisas de forma muito superficial, mas não pode contar a obra toda e principalmente não pode contar as partes mais importantes, que seria o final, o clímax. Não pode antecipar muito, porque senão você tira toda a graça da pessoa apreciar a obra por conta dela, né? Então a sinopse ela vai ser isso, ela vai ser a porta de entrada, é aquele texto que chama, né? No livro seria a quarta capa, né? É aquele texto que vai chamar a pessoa a abrir o livro ou para dar o play, né? Para assistir. E às vezes a sinopse, ela assim como o trailer, ela vai enganar, né? Ela vai trazer um texto maravilhoso ali que está falando e de repente você vai assistir e se decepciona. Isso vai ser muito do gosto, né, da pessoa. Mas a ideia da sinopse é exatamente essa, é chamar você, é atrair o leitor. Então a gente falou sobre isso na aula 2, a gente criou até situações aqui e exemplos, né, de como funciona isso na vida real quando você se depara com uma obra do audiovisual. Na aula 3, vamos lá, ó, na aula 3 a gente começou a entrar então no processo da gravação, dos critérios, né? Olha que na atividade 3 eu trouxe aqui alguns convidados, eu trouxe, por exemplo, o Caio Cobra, que é um diretor de cinema, e ele começou a falar, né, sobre essa questão dos textos que a gente cria, principalmente o roteiro, que se cria antes de se fazer propriamente dito o trabalho de gravação, né? Então, o diretor, o roteirista, vamos falar do diretor principalmente, né? E o produtor, ele está trabalhando ali com aquela ideia do filme, né? Então ele vai pensar em como isso vai funcionar na tela, né? De alguma forma vai funcionar. Então pensando em quem vai representar, né? O ator ou a atriz, atores ou atrizes, né? Os figurantes, cenário, o foco, a fotografia, tudo isso aí ele vai pensar e imaginar. Mas para isso ser materializado, para isso ser efetivado e se tornar uma obra do audiovisual, é preciso ter um planejamento. Então olha que interessante, os estudantes às vezes não gostam muito dessa questão da redação, de escrever, né? Ai, professor, eu não gosto muito de escrever, eu prefiro falar, eu prefiro gravar, eu prefiro representar, tal, mas todas essas funções, todas essas representações artísticas, elas requerem um planejamento, e o planejamento, pasmem, é a parte escrita, né? Então, invariavelmente, em algum momento da sua tarefa, da sua vida profissional, artística, o que for, você se depara com a parte escrita. E aí é que entra, então, a parte que a gente vai falar dos gêneros que a gente está retomando agora, que é o argumento e o roteiro. São textos que eles precedem o trabalho, né, da gravação. Então, antes de se gravar, antes de ir para frente da câmera, antes de fazer caras e bocas, de gritar, de deitar, de correr, de morrer, de ressuscitar, antes de tudo isso, houve um texto, há um planejamento, há um roteiro escrito. E esse roteiro é exatamente o que você está vendo na tela, só que escrito, né? Alguém tem que escrever, tem que detalhar como é que vai funcionar o jogo de câmera, como é que vai funcionar a fala, como é que vai funcionar sei lá, a performance em geral dos atores e atrizes, como é que isso vai funcionar dentro de um cenário com computação gráfica, como é que isso vai funcionar. Tudo isso vai constar no roteiro, tudo escrito, né? Obviamente que não é escrito à mão hoje, alguns começam a escrever na mão, mas hoje nós temos o computador que facilita muito a vida das pessoas, né? Mas é escrito, tem o texto escrito, que é o que a gente chama de roteiro. Agora, antes de começar o roteiro, antes da gente chegar ao roteiro, a gente vai começar pelo argumento. Então, voltando para a tela,
só deixar claro para vocês, olha só, a aula 3, então, a gente estava falando do argumento, que é o pré-roteiro, e aí o Ian veio aqui, explicou bastante, deu detalhes de como funciona o argumento, né, no trabalho do roteirista principalmente. Depois a gente entrou no roteiro, e aí o roteiro já é o texto final mesmo, é aquele texto que vai preceder a gravação, e o roteiro ele tem várias versões, o Caio Cobra mesmo disse que teve filme que ele gravou depois da 12ª versão do roteiro, né, que é aí que foi para o set de gravação. E aí, ó, na aula 5 e 6, que são essas que a gente está fazendo, a aula 5 é essa daqui, a 6 é a próxima aula, a gente está revisitando etapas. Ou seja, a gente vai retomar como é que funciona esses dois textos, a pré-gravação. Vocês estão prestes a fazer a gravação das vídeo-resenhas e vocês precisam entender como é que vocês vão articular, planejar, esboçar, esquematizar, trabalhar aí o planejamento entre atores, né, que são os próprios estudantes aí, diante de câmeras, com cenários, com efeitos especiais, com trilhas sonoras, com computação gráfica, etc. Tudo aquilo que você conseguir fazer. Então, tudo isso vai ter que ser escrito, vai ter que ser roteirizado para que na hora da execução da gravação tudo saia perfeito. Então, ó, viu, estudante, não é simplesmente pegar a câmera e falar assim, ó, pronto, estou sentado aqui, você fala aí e vamos fazendo, e você vai errando e eu vou editando. Você pode até fazer assim, mas um trabalho profissional ele não parte daí, ele parte de um planejamento anterior e tem toda essa estratégia da escrita, tá? Vamos lá, escrevendo o argumento. Vou trazer aqui um resuminho que eu trouxe, uma síntese, né, do que se espera quando você vai escrever o argumento. Tá? Então, olha, primeiro, definir o tema a ser abordado na resenha do filme. Depois, definir a linguagem que será usada na narração, se serão usadas cenas do filme também, né? Isso aí já na vídeo resenha de vocês. 3. Haverá participação de um comentarista para enriquecer a narrativa. 4. Haverá intérprete de Libras. É importante, você vê que aqui tem, em todos os lugares onde as pessoas... É acessibilidade isso, né? Então, cuidar para que todo mundo tenha acesso ao que você está produzindo. É importante, se você conseguir colocar o intérprete de Libras, coloca, porque aí o seu produto vai ter um alcance maior. Haverá... como será a sonorização? Então são 5 etapas aí que eu guardei. Agora, só para a gente poder deixar um pouco mais detalhado, lembrar da aula do Ian, né, quando ele falou do argumento. O que é o gênero textual argumento? Antes de eu explicar, eu vou ler aqui o que eu trouxe de conceito. Olha só. Conteúdo. O que é o argumento? No argumento é necessário constar detalhes do conteúdo do vídeo, mas sem detalhar a construção das cenas. Normalmente deve haver respostas para quem, o que, quando, onde, como e por quê. Presta atenção nisso. Então, o Ian, quando ele veio aqui, ele falou o seguinte, o argumento é aquele texto, só para ficar bem claro, assim, de forma... grosso modo mesmo, a gente não é especialista, eu não sou, né? Alguns de vocês que estão aí talvez não sejam, talvez alguns sejam, né? A gente não sabe, a gente tem um alcance muito grande. Então, o argumento é como se fosse aquele texto onde tudo começa, né? Vamos dizer, você vai fazer resolve gravar um documentário ou um curta, ou até um filme, um momento da sua vida, você tem uma ideia, né? A gente está falando de adaptações de obras literárias, mas pode ser que seja um roteiro original. Você tem uma ideia, então você precisa vender essa ideia. Então o argumento ele tem essa utilidade, é uma das utilidades do argumento, que o Ian falou muito disso, na parte comercial, né? Você tem um texto que conta uma história, que tem detalhes de uma gravação para passar para um produtor, por exemplo. Um produtor que está interessado em produzir o seu filme. Só que ele não vai você chegar na pessoa e falar assim, eu tenho uma história para contar, eu quero gravar essa história, confia em mim que vai dar tudo certo, pode investir em mim. Aí a pessoa fala, confia em você, tudo certinho, a partir de hoje a gente vai começar a gravar, então você é uma pessoa maravilhosa, você não vai me decepcionar. Não é assim que funciona. Pode acontecer, tem gente que tem muita moral que pode conseguir isso, mas normalmente não será assim. Normalmente a pessoa que vai investir o dinheiro, ela vai querer saber o que você quer contar, e ela quer detalhes, né? Mesmo porque... no argumento você vai contar alguns detalhes da própria produção do audiovisual que vai fazer com que a pessoa tenha ideia do orçamento que ela precisa, né, daquilo que ela precisa investir. Então, quanto que vai se gastar para fazer esse seu filme? O seu filme é um filme que vai se pagar depois? Quer dizer, gastar a gente pode, mas será que essa história é uma história que vai ser impactante a ponto de dar bilheteria?
né, para que tenha um retorno. Então, tudo isso vai ser estudado. Então, é importante que você tenha uma história detalhada. Você não vai poder chegar e falar assim, ó, a minha história é essa, eu vou falar sobre um menino que estava sofrendo na rua e no final a gente vai ver o que vai acontecer. Não, você vai ter que detalhar. Então, o argumento, ele é aquele texto inicial, é aquele texto que vai introduzir o motivo pelo qual você quer produzir alguma coisa. E não é só o motivo, ele vai ter que ter detalhes de como isso vai funcionar, né? Qual o elenco que você pretende, como que essa história vai ser gravada, em que lugar, o que você quer trazer de efeito especial, se você vai querer usar algum tipo de linguagem diferenciada, se você, sei lá, trilha sonora, como que você pretende fazer toda essa questão da montagem e tal. O que você pretende? Então, tudo isso vai ter que estar detalhado no argumento. Agora, note, o detalhe, ele é um detalhe para que a pessoa que vai conhecer a sua obra, ela saiba exatamente no que ela está investindo, mas não é aquele detalhe do roteiro. O roteiro não, o roteiro tem detalhes que já é depois vamos dizer, você está tentando vender seu produto, o produtor comprou. Ele falou, não, a cinematográfica comprou, eu quero fazer seu filme. Beleza. Agora sim vai ser feito, agora é o roteiro. O roteiro vai contar tudo, o roteiro vai ter que constar tudo. Tudo que vai ser gravado. Então, presta atenção, o detalhe do argumento não é o mesmo do roteiro. Tanto é que o Ian falou, né? É uma conta legal de se fazer. Para cada página de argumento, pode-se considerar aí 10 páginas de roteiro. É uma média legal, ele falou. Pode ser que não siga essa regra, mas ele falou que é uma média legal. Porque no roteiro, aí sim vai ter muito detalhe, né? A cada página praticamente 1 minuto, ele fala, de filme. Então, considerando. Agora, a gente está falando de uma coisa macro, que é o filme, e a gente vai para o micro, né, que é a videoresenha de vocês. Então, o que vocês tiram de aprendizado dessa questão do argumento? O argumento por exemplo, um estudante aí se reuniram em grupo, vão fazer a gravação da videoresenha. Tem uma ideia. Olha, eu não quero fazer uma videoresenha parado lá e falando o filme tal, não. Eu quero trazer um pouquinho de inovação, eu quero fazer uma coisa mais engraçada. Então, talvez a gente vai fazer o cosplay dos personagens do nosso filme. A gente vai entrar vestido como personagens. Ou talvez a gente vai gravar numa floresta, um filme de terror. Eu quero gravar numa floresta à noite, ou no cemitério à noite. Eu quero inserir efeitos especiais, né? Me colocando, por exemplo, no espaço. Eu estou falando de um filme que remete ao espaço, então eu quero fazer. Então tudo isso vai ter que constar do roteiro, né? Vai ser preciso a gente ter gelo seco, é preciso que a gente tenha um chroma key, né, uma tela verde ou azul, é preciso que a gente tenha diversas câmeras para a gente pegar vários quadros e na hora da montagem a gente fazer um negócio legal. Eu não sei, eu estou falando aqui como leigo também, tá, gente? Então é preciso que a gente tenha essas coisas, é preciso que a gente peça licença na escola para usar um espaço, é preciso que a gente grave numa cozinha, é preciso que a gente tenha um músico também para poder fazer um som ao vivo numa determinada cena. Todas essas coisas que você pretende usar dentro do seu vídeo, da sua videoresenha, é preciso constar do argumento. Por quê? Porque você vai levar isso escrito e vai mostrar para o seu grupo. Ou vai mostrar para a pessoa que vai te ajudar a gravar. E aí essas pessoas vão entender a sua história, tá? Então o argumento ele vai ser aquele pré-roteiro, é aquela história inicial, é da onde tudo vai partir, né? O Ian disse na aula que ele veio aqui falar comigo, que ele participou, que nem todo roteirista trabalha com argumento. E às vezes o roteirista é o próprio diretor, então ele não cria o argumento, ele já vai direto para o roteiro, mas que é um texto muito usado principalmente na área comercial, principalmente quando você participa de licitações, que você tá buscando investimento, né? Então você precisa apresentar para os investidores, se for investidor público, por exemplo, né? A história do seu filme, como isso vai funcionar para que você possa concorrer a investimentos públicos ou privados e tal. Então, olha como o argumento tem um papel importante. E olha que interessante para o estudante, que é onde a história começa. Então você tem que começar de algum lugar. E aí você começa contando a sua história. Vamos para as respostas, aquelas perguntinhas que falou que é importante? Olha lá, ó. O que? No argumento é importante você falar o que. Então, delimitar o tema. O que você vai falar? O que você quer contar? É sobre o que? Você está fazendo uma vídeo-resenha de um filme. Então, que filme é esse, né? Como que você quer contar? Quem, né? Então, quem são os participantes? Quem que vai gravar? Quem que vai falar junto? Ali é só você? Tem mais 2, mais 3? Tem um externo, outro no estúdio? Como que vai funcionar? Quando? E aí você pode determinar o tempo do vídeo, né? Você pode determinar o tempo do vídeo, você pode também fazer retomadas de tempo na narrativa, então aí você determina no seu argumento como é que vai funcionar.
Onde? Locais de gravação. É um estúdio, é um cemitério, é uma casa, eu falei cemitério já 2 vezes, hein, gente? Eu tô dando ideias. É uma floresta, é na escola, não sei. Você vai determinar o espaço, né? Como? Como é que vai funcionar essa gravação? Quais são as estratégias, né? Quais são as ferramentas, os equipamentos tecnológicos que talvez você queira usar, ou até os trabalhos de edição, né? Que você quer inserir aí, que vão ser posteriormente trabalhados no seu vídeo. E por que é a justificativa? Por que tudo isso aí que você falou antes? Quer dizer, qual que é o motivo? Eu assisti uma videoresenha, eu não lembro qual é o canal do YouTube, que eles estavam falando da adaptação da obra O Alto da Compadecida. E o autor, né, o resenhista, ali, o vídeo resenhista, o tempo todo ele falou com sotaque nordestino, vestido com aquele chapéu de couro, né, típico do nordestino, e o cenário todo remetia ao Nordeste, então ele falava com sotaque, cenário do Nordeste, ele mostrava trechos do filme. Então ele tinha ali o porquê dele estar fazendo aquilo. Ele preferiu fazer um filme já mostrando a valorização da cultura nordestina, que é o que trouxe sucesso para a obra, né? Quando a obra foi adaptada para o cinema, tanto primeiro para a microsérie, para depois virar o filme, a questão nordestina, a questão de contar uma história tipicamente nordestina, recheada de religião, de costumes nordestino, falando ali de Lampião, né, mostrando o malandro nordestino, né, porque tanto se falava em malandro carioca, né, e o malandro nordestino, aquele o personagem. Então toda essa característica nordestina, essa cultura que a gente sempre gostou e se divertiu, ele usou como pano de fundo para poder falar sobre o filme. Então, quer dizer, ele quis trazer as características na própria narrativa dele, né? Na própria produção da videoresenha dele. Então, isso é um motivo, isso é uma justificativa, né? Por que eu estou usando essa linguagem? Por que eu estou usando esse cenário? Por que eu estou vestido como nordestino? Porque ele quer traduzir em todo o ambiente ali essa linguagem que valorizou muito a obra, né, do Ariano Suassuna. Isso eu falo na transposição do livro para o cinema, porque a obra maravilhosa do Ariano Suassuna escrita, mas essa transposição precisava ser valorizada, e aí ele mostrou essa valorização conforme ele ia narrando a videoresenha e usando o sotaque, mostrando toda aquela conjectura que é típica do regionalismo nordestino, ele trouxe essa ideia, então não precisava nem falar. Ao transmitir aí a forma como ele estava preparando todo o cenário, ele já trouxe aí muita mensagem. Então, colocar isso no seu argumento é super importante, tá? Justificativa. É isso. Olha, eu deixei mais uma orientação aqui para vocês para o argumento. Então, olha, lembrar como será a introdução, haverá uma vinheta de abertura, é importante, coloca lá. Como será a trilha sonora, quais sensações a gente pode provocar no espectador com a escolha feita para a trilha sonora. Então, na hora de escolher a trilha sonora, pensar nisso. O que você quer impactar, né? Como eu falei desse exemplo do Alto da Compadecida. O vídeo terá trechos falados em outro idioma, pensar nisso também, vai ter que pôr legenda e tal. Haverá intérprete de Libras, que a gente já tinha falado, lembrar disso, separar o espaço. Como será a produção de legendas, considerando que o vídeo deve ser bilíngue, né? No caso, a proposta era que o vídeo fosse bilíngue. Então, para aqueles que conseguirem fazer isso, lembrar como que será produzidas as legendas. Serão usadas cenas de filmes, né? Você lembra que o seu vídeo vai ser propagado aí em blogs, então lembra dos direitos autorais, cuidado com as coisas que você pode usar e não pode usar. Haverá uma seleção de trechos das obras em contrapartida com as imagens do cinema para uma narração. Então, de repente, pegar algumas fotos que tenha relação com a obra escrita e fazer ali um link com as imagens que você está usando do filme, é importante também. Então tudo isso aí é uma rubrica para você acompanhar e verificar o que é importante ter no seu argumento para depois você criar o seu roteiro. Tá certo, gente? Olha só, a aula está chegando ao final, tem a orientação para o estudante que eu vou deixar na tela para vocês, é aproveitar o material, verificar o link, as atividades que a gente deixa lá para vocês, anotar tudo que vocês tiverem dúvida para tratar com o professor e ter um bom estudo. Gente, vai ter mais uma aula que a gente vai falar sobre o roteiro e depois a gente já vai para a atividade 5. Obrigado pela audiência de sempre, obrigado por acompanhar o nosso componente e o nosso aprofundamento curricular. Até a próxima, tchau, tchau.